Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ângelo e hoje eu vou falar sobre máquinas de estados e sobre a Blackboard. Na verdade já existe um vídeo sobre isso, o Noia fez um excelente vídeo explicando a máquina de estados já na forma que a gente aplica nas competições, só que eu achei que poderia ser relevante trazer um pouco mais próximo do contexto de 610 e 611 que vocês vão ter. É, Isso eu acho que pode ajudar a tirar um pouco da mágica por trás das máquinas de estados e mostrar que é um negócio bem simples, na verdade. Então, hoje a gente vai começar com uma tela em branco assim e escrever o código do zero. Não é o código que a gente vai rodar, evidentemente, no drone, mas acho que vai ajudar para entender. Então, vou começar aqui criando um arquivo, chamar de nano simple, nano é o editor, né? simplefsm.cpp, e vou começar com o int main. Todo mundo começa com o int main e um return zero. Opa, return zero. Mas o que é uma máquina de estados? Basicamente, ela vai descrever o comportamento do sistema. Então, cada estado ela vai ser o que está acontecendo agora com o drone. Então, se o drone está dando take-off, se o drone está procurando base, se o drone está pousando, esse tipo de coisa. Então, vai ter o estado take-off, search base, landing, vai ter vários estados. Cada estado está associado a uma coisa que ele vai fazer, a uma ação que ele vai fazer, o comportamento dele. Muito bem definido. Então, cada estado tem uma responsabilidade, tem um motivo dele existir. E esses estados, eles não estão soltos por aí, eles estão relacionados. Então, antes de eu procurar a base, eu tenho que ter dado o takeoff. E como é que eu sei que eu tenho que começar a procurar a base? Eu estou no estado de takeoff, então ele está levantando o voo. Chegou numa altura, sei lá, de 10 metros, ele vai disparar um evento, que vai ser tipo um gatilho para falar assim, ó, já cheguei em 10 metros, eu não preciso estar subindo mais, eu posso ir para o próximo estado. Então ele vai fazer a transição para o estado de search base. Então ele subiu, está no estado de take-off, chegou na altura, manda um gatilho e faz a transição para o estado de search base. Aí ele começa a voar horizontal, por exemplo, procurando a base. Vamos dizer que ele encontrou a base. Então disparou lá o gatilho e falou, encontrei a base. Eu não preciso continuar indo reto procurando. Agora ele muda de estado para o estado de landing, ele começa a pousar. Então seria uma máquina de estados simples para subir, procurar base e pousar, por exemplo. Então, cada estado tem uma função e existem transições entre esses estados. Basicamente isso. E o que a gente vai implementar aqui vai ser uma máquina muito simples, com dois estados só, em repouso e ativo, só para ver como funciona esse tipo de transição e o que é realmente na prática uma máquina de estados no código. Então, eu comecei aqui com o int main, só que a gente vai precisar de algumas bibliotecas para fazer a nossa máquina funcionar. Então, eu vou começar, ficou maiúsculo, incluindo o IOStream para a gente interagir pelo terminal. IOStream. Vocês vão ver que nada mais é do que um map. Então, se você já viu o Python, tem os dicionários, o map funciona bem igual. Então, pensa um array. Um array, eu quero guardar o número 100 na posição 0. Eu quero guardar o número 20 na posição 1. Então, cada index eu consigo guardar um valor. O map funciona igualzinho, só que em vez de index de 0 a 1, 0, 1, 2, 3, 4, eu posso escolher qual que é a chave. Então eu posso colocar uma string, por exemplo. Toda vez que eu chamar lá o meu, entre aspas, array, meu map, com, sei lá, segredo, eu quero que ele me mostre o número 2. Toda vez que eu coloco, entre aspas, lá a palavra, sei lá, abacate, ele me mostra o número 10. Eu consigo escolher a chave e os valores associados a essas chaves. É basicamente isso. E aqui a gente também vai precisar da biblioteca functional. Por quê? Porque essa biblioteca functional é o que a gente vai guardar, permite a gente guardar funções nesse nosso mapa. Então, em vez de guardar um número, guardar uma string ou um caractere, eu consigo guardar uma função nesse mapa. Então, como é que vai funcionar? A gente vai ter um map, a gente vai receber um estado, e esse estado vai estar associado a uma função. Então, isso aí é um jeito esperto de evitar uns ifs e elses. Vai ficar um pouco mais claro conforme a gente for desenvolvendo. E agora, para começar a máquina de estados, eu tenho que listar quais são os estados que vão estar na minha máquina. E vou fazer isso a partir de uma estrutura que permite a gente enumerar as coisas, que é o enum. E para resolver problemas de escopo, eu vou falar que é enum class, só para questão de escopo. Não vou entrar muito no mérito. Então eu vou chamar de estado e vou criar os dois estados que eu comentei. Eu acho que tem um ponto e vírgula aqui. Que é o repouso e o ativo, beleza? Então nossa máquina vai ter dois estados
E eu vou começar falando qual que é o estado atual. Vou deixar como global mesmo. Estado atual, estado, repouso. Então, lembra que eu falei que era questão de escopo? O repouso ele só existe no escopo de estado. Por isso que existe aquele class lá. Então, o estado atual vai ser em repouso. Agora eu vou criar as funções que vão reger os estados repouso e ativo. Então, eu vou começar com um void, criando uma função, ação do estado de repouso. Beleza? E esse estado vai ser muito simples, vai ter ele só vai printar que está repouso, vou falar que ele está dormindo. E uma coisa que eu esqueci, para eu poder usar o cout e o endline assim, eu preciso falar que eu estou usando o namespace do std, senão tem que ficar escrevendo std toda hora. Então ele vai printar que ele está dormindo e a ação do ativo, ele vai printar que ele está trabalhando. Então, cout é o nosso work playar. Endline. Beleza? Só que percebe que não tem nenhuma transição entre esses estados, né? Porque vamos supor que está acontecendo a ação de repouso. Ele só vai printar e acabou, entendeu? Não tem nenhuma coisa que vai mudar a ação de repouso. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar uma função auxiliar para ler um número do terminal. Então ele vai retornar um int, vou falar read comando. Então eu vou criar um int comando, vai receber do terminal esse número e eu quero retornar esse número. Return same. Aí eu vou falar o seguinte, eu estou na ação de repouso, né? Se o comando que eu ler for 1, então o estado atual vai ser outro. Vai ser estado ativo. Então o gatilho para eu sair da ação de repouso é o comando do terminal 1. Então toda vez que eu digitar 1 no terminal, ele vai sair do estado de repouso e ir para o estado de ativo. Aí ele vai fazer alguma coisa no estado de ativo, que no caso vai ser printar que o nosso work é playar. E agora eu vou fazer a mesma coisa para ação ativo, para ele voltar no repouso. Então, minha máquina de estado tem duas bolinhas, né, e duas flechinhas. Uma flechinha saindo do repouso indo para o ativo e uma do ativo indo para o repouso. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Se o comando for 0, o estado atual agora é o estado de repouso. Beleza? Tá. Mas percebe que em nenhum momento eu chamei essas ações, né, essas funções. Se eu rodar isso aqui, não vai acontecer nada. Se eu rodar aqui g++, ponto barras, tipo, ele vai compilar, agora eu vou rodar, não acontece nada. Porque a função, o que roda mesmo, só está com o return 0. Agora eu vou criar realmente a máquina de estados. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar um map que vai receber um estado, então ele vai receber isso aqui, uma variável contendo isso aqui, no caso vai ser o atual. Então o atual vai entrar aqui dentro como chave e ele vai associar essa chave a uma função void. Por que void? Porque a ação ativa é void e a ação repouso também é void, entendeu? E isso vai ser a nossa máquina. Mas se você não entendeu o que está escrito aqui, pensa quando eu vou criar uma variável int x. Tem que eu coloco o tipo e depois o nome da variável? O tipo da variável máquina é isso tudo aqui. O que significa? Que é um map cuja chave é um estado, então seria a variável atual vai entrar como chave, e o que ela devolve vai ser uma função. Então, uma função void. Então, ou ela vai retornar o ativo, ou ela vai retornar repouso. Então, se eu escrever, por exemplo, máquina... Agora, eu vou popular essa máquina. Se eu escrever máquina estado repouso, o que eu quero guardar nessa chave? Eu falei, eu estou chamando a minha máquina, meu mapa, e estou falando que a chave repouso vai estar guardando o valor ação repouso. Eu estou guardando uma função dentro do meu mapa. E percebe que eu não estou colocando o parênteses aqui. Porque se eu colocar o parênteses, eu estou chamando a função. Eu não quero chamar a função, eu quero guardar ela, entendeu? Para eu poder chamar depois.
Porque depois, quando eu quiser chamar, é a mesma coisa que eu fizer assim, ó. Eu escrevo máquina, falo qual é a chave, repouso. Aí, isso aqui, agora é a mesma coisa que isso, né? Então eu posso colocar o parênteses aqui, porque, entendeu? Porque é como se isso aqui fosse ação repouso. E quando eu coloco ação repouso e o parênteses na frente, eu estou chamando a função. Então quando eu faço isso aqui, eu estou chamando a ação repouso. Faz sentido? Então, é basicamente assim que funciona. Só que eu também vou popular com o estado ativo, né? O estado ativo vai receber a ação do ativo. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Para minha máquina rodar para sempre, eu vou botar um while true. Faltou umas chaves aqui. E vou falar assim, máquina, roda o estado atual. Eu chamei o estado atual, para rodar eu coloco parênteses. Beleza? Então sempre a máquina vai rodar o estado atual. Acho que está tudo certo aqui, deixa eu ver. Aparentemente está tudo ok. Vamos rodar para ver? Eu salvar, sair, g++, simple, compilou. Ó, tá no estado de repouso. Qualquer número, eu vou colocar o número 1. Aí ele foi pro estado de ativo. Ele tá no nosso work é playar. Ele tá esperando o número 0, né? Porque a gente colocou, se for 0, ele volta pro outro. Eu mando 0, tá dormindo. Agora eu vou colocar qualquer outro número, 2, e continua. Continua no repouso. 3, 4, 5, ele continua no repouso. Se eu mandar o 1, aí ele muda de estado. Aqui é a mesma coisa, 2, 3, 4, 5, continua no ativo. Eu mando 0 para ele voltar pro repouso, vai pro repouso, entendeu? Então a gente já fez uma máquina de estados. Então vamos dar uma revisão aqui, ó. Eu cancelei o código ali. Vamos ver o que a gente fez. A gente enunciou quais eram os estados da nossa máquina. A gente falou qual que era o estado para ela começar. A gente definiu qual que é a ação de cada estado. Só que a ação de cada estado, por enquanto, não tem nada a ver com a máquina. Porque primeiro a gente precisou criar a máquina e associar o estado à ação. Entendeu? O estado ativo à ação ativo. A gente fez aqui, nessa linha aqui. E o estado repouso com a ação repouso. A gente fez nessa linha aqui. Aí para a máquina rodar, ou fazer o run dela, a gente falou assim, ó, roda para sempre e sempre rode o estado atual. Para rodar a gente chamou com os parênteses. Beleza? Então, basicamente é isso. A gente montou a nossa máquina de estados. Só que tem uma coisa. Como é que eu faço para os estados conversarem? Então, vamos supor que eu quero... vamos supor que a ação repouso, na verdade, ela estava lendo a altitude. Então, em algum momento, ela leu a altitude e eu quero que na ação ativo usar essa altitude. Como está em funções diferentes, são escopos diferentes. Então, eu precisaria ter, ou passar como parâmetro, o que é ruim, porque eu teria que mexer aqui e tal, porque os parâmetros começam a entrar aqui. E daí, se eu tiver funções diferentes com parâmetros diferentes, vai ser complicado, porque como é que eu vou especificar para todos aqui? Ia ficar ruim. Ou eu poderia criar uma variável global, o que é uma opção. Eu poderia criar uma variável global aqui, falar assim, sei lá, float altitude, e ficar referenciando, chamar tanto nessa função repouso quanto aqui, quanto na função ativo. Só que, por que isso é ruim? Porque eu ia encher meu código de variáveis globais. Ia ficar bem desorganizado, sabe? O que a gente pode fazer é criar uma só variável global, ou... Não, ela nem precisa ser global. Eu posso criar uma variável local no main e passar como parâmetro o ponteiro, uma referência para essa variável. E daí, cada função vai acessar essa variável e dentro dela vai ter outro mapa com strings e valores. Então, se eu quero o valor altitude, eu escrevo lá como um string altitude e esse mapa vai me dar o valor da altitude. Mas se eu quiser criar outro, sei lá, velocidade, eu escrevo na string velocidade e essa única variável vai me dar a velocidade também. Então, esse é um padrão de projeto que a gente chama de Blackboard, que é o que vai ser implementado agora. Se não ficou claro, eu espero que fique claro a partir de agora. Eu vou começar a criar uma classe aqui, que é o nosso Blackboard. E eu acho que vale comentar o seguinte, por que chama Blackboard? É literalmente quadro negro. Então imagine que você está trabalhando numa sala, você e outras 10 pessoas,
só que vocês nunca estão na mesma sala juntos, mas um precisa da informação do trabalho do outro. Então vamos supor que o primeiro cara entrou na sala, mexeu lá nos circuitos elétricos e descobriu que uma voltagem era 5 volts. Aí ele vai embora e o cara que vai entrar depois dele precisa saber dessa voltagem. Como é que ele vai saber se o outro cara não falou para ele? O que o primeiro cara podia ter feito, ele vai lá na lousa, escreve voltagem 5 volts. Ele escreve numa lousa. Porque quando ele for embora e outro cara chegar, ele vai olhar na lousa e falar assim, a voltagem é 5 volts. Então ele vai lá e consegue fazer o trabalho dele baseado naquilo. Então é para isso que serve a Blackboard, é literalmente isso. É um quadro negro em que cada estado escreve o que ele descobriu. Então ele vai lá, escreve as informações que ele tem, para o próximo estado já poder resolver o problema deles sem ter contato com aquele outro estado. Mais ou menos essa é a ideia. Para isso que serve a Blackboard. Então, vocês vão ver que ela basicamente é um mapa também. É que nem, em vez de ser um mapa estado função, vai ser um mapa string para valor. E esse valor pode ser genérico. Então, vamos começar a implementar aqui. Então, eu tenho a classe Blackboard. Eu vou falar que eu vou criar meio privado. Então, criar um mapa que vai receber uma string e o valor genérico lá. E para isso eu vou precisar da biblioteca n, né? Include n, que só serve para criar valores quaisquer. Então, n. E eu vou chamar de dados. Beleza? Eu acho que tá ok. Aí no public, que o cara que tiver essa variável vai ter acesso. Eu vou criar um método que é void set, fazer um encapsulamento aqui, ele vai receber uma string, preciso da string também, né? Include string, ele vai receber um const string, que é a string que o cara vai digitar lá no mapa, e vai receber um tipo genérico que eu vou chamar de t, e vai ser valor. Mas o que é esse t? A gente pode usar um negócio do C++, que é o template type, né? Type name t. Que isso permite a gente usar de forma genérica. Então esse t pode ser tanto um int, um float, e daí na hora que o compilador estiver rodando, ele vai ver quais que precisa criar para funcionar. Mas basicamente é uma maneira genérica de a gente receber tipos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai acessar nosso mapa, dados, com não dei o nome da string, né? Que é a chave. Com a chave, e vai associar a um valor. A gente também pode ter o get, né? Porque a gente tem que ter acesso a esses valores. Type name t, e vou fazer um void get. E qual que a gente vai receber? A gente vai receber o valor associado à chave que eu quiser. Então, dados. Então, eu tenho que fazer um return, né? Return. Aqui eu vou fazer um cast para forçar o ser do mesmo tipo. Então, cast. É só aqui, não se preocupe muito. Cast. Quem que eu tenho que retornar? Eu tenho que retornar o dados chave. A rigor, eu poderia, o que está acontecendo aqui, esse dados aqui é o this, assim, mas a gente pode omitir. Então, não se preocupe com isso também. Então, basicamente é isso a nossa Blackboard, mas como é que a gente pode usar ela? Para usar, a gente pode criar ela aqui, ó. Então, eu vou fazer assim, Blackboard, vou chamar ela de quadro. Vou falar qual que é o quadro.set. Eu quero criar uma variável, quero guardar uma variável inteira, que eu vou chamar ela de segredo. E o número dela vai ser 1, 2, 3, tá? Beleza. E eu quero que toda vez que ele esteja no estado repouso, ele printe, pega essa variável e printe 1, 2, 3, em estado ativo ele print 4, 5, 6. Que é isso que a gente vai fazer agora. Só que,
para o estado ter essa variável, ela precisa receber como parâmetro essa blackboard. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar mexer nos parâmetros dos estados, né? Então, a ação repouso, eu tenho que mexer, fazer com que ela receba um blackboard, no caso vai ser por referência, né? Então, blackboard. E aqui também tem que receber um blackboard, também por referência, chamar de bebê. Só que, perceba que a função não é mais void sem nada, né? Ela recebe também alguma coisa como parâmetro. Então, vou colocar aqui blackboard. Porque aqui eu especifico o tipo que a função vai receber. Porque todas elas vão receber um blackboard. Daí eu posso colocar aqui. Tá? E aqui no cout, eu vou falar que eu também vou printar o blackboard.get o tipo, né, um int, e a chave que é segredo. Endline também. Só que toda vez que eu mudar, eu vou falar que esse valor vai dividir por... Eu vou dividir por 2. Vamos fazer assim, eu vou chamar de... Em vez de ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou fazer diferente. Eu vou falar que ele recebe 120. E toda vez que ele passar pelo repouso, ele vai dividir por 2. Então, bb. Eu vou guardar isso aqui numa variável antes. Então, vou fazer diferente. Int, valor, recebe isso aqui. Eu posso apagar. Aí eu vou printar. Um cout, valor, também com endline. Aí, agora eu vou falar que agora a variável segredo vai receber o valor dividido por 2, tá? Toda vez que eu passar pelo estado ativo, vai acontecer a mesma coisa. Só que eu vou multiplicar, em vez de dividir por 2, eu vou multiplicar por 5. Então, por 8, sei lá, vou multiplicar por 8. Int valor recebe bb.get int, vai receber o segredo. Vou printar qual que é o segredo. Endline. E toda vez que passar por aqui, que querer voltar para o estado de repouso, eu vou fazer que seja multiplicado por 8. Valor vezes 8. Pode ser que eu esqueci alguma coisa, mas a gente corrige isso daí, erro de compilação. Basicamente é isso. Então a gente está passando informações de um estado para o outro sem precisar criar variáveis globais. A gente criou uma só, local, no int, e a gente ficou passando ela por referência entre os estados. Então a gente tem acesso aos mesmos dados. Então, que no caso, no quadro negro só está escrito a palavra segredo e um número lá. A gente fica toda hora mudando esse número. Então vamos ver rodar, vamos ver se vai compilar. G++, simple, deu erro de compilação, void value not ignored. Que eu esqueci? Eu esqueci de passar o negócio, né? Como o estado... lembra que a ação recebe um blackboard? E eu esqueci de passar aqui. Então eu preciso fazer com que ele receba o quadro, né? Para ele ficar sendo passado. Então, isso aí, vamos ver se é só isso. Acho que faltou o casting lá, né? Return state with a value in function void. Tá, peraí. Isso aqui não pode ser void, né? Porque ele está retornando alguma coisa. Ele tem que retornar o quê? Tem que retornar o t. Vamos ver se é só isso. Aí, agora foi. Vou explicar. Tipo, uma função void, ela não retorna nada, né? Aí eu tava fazendo o void, tentando retornar o tipo t, mas para retornar o tipo t, eu tinha que falar que ele retorna um t. Então era isso aí. Agora vamos rodar. Ele começou com 120, está no estado de repouso. Aí quando eu mudar de estado, ele vai dividir por 2. Então tem que mostrar 60. Então eu vou para o estado ativo. Mostrou 60. Agora tem que multiplicar por 8, que é, sei lá, 48, sei lá, não sei fazer essa conta. Aí indo para o estado 0, 480, isso aí. Agora vai dividir por 2 de novo, vai ter que ir para 240.
vai para 240, entendeu? Então, em vez de ficar criando várias variáveis globais, eu criei uma só, que é a Blackboard, e passei como referência para os estados. Aí eles conseguem mexer no mesmo lugar sem ter que ficar enchendo de variável global. Eu só tenho um único mapa com vários nomes, com várias chaves para vários valores, entendeu? E esses valores podem ser quaisquer, porque eu criei um template lá para receber um tipo genérico T. Então é basicamente isso. A gente criou uma máquina de estados com uma Blackboard e é basicamente isso que vai funcionar no nosso drone de verdade. Só que em vez de criar uma função assim num código único para cada estado, a gente vai ter uma classe para um estado, uma classe para um outro estado, e cada estado vai ser uma classe. Aí a gente consegue fazer isso aqui com um pouco mais de orientação a objetos, que fica um negócio bem interessante. Que daí vocês podem conferir lá na aula com o Noia e também na aula que a gente vai passar presencial para vocês. E vai estar tudo no Notion também. Então é isso, espero que tenham